Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, a sua terça-feira, que seja cheia de favor, de alegrias, que você receba uma graça especial. Confie em Deus, levante-se com força e tenha convicção no seu espírito que o que você precisa, Deus já tem preparado, Ele conhece o final antes mesmo do início. E aquele que começou a boa obra vai terminar. Se não terminou, é porque não chegou a hora ainda. Se não chegou ainda, não finalizou, é porque Deus está trabalhando. Vá vivendo a sua vida. Desfruta dela enquanto você espera. Neste tempo de espera, vai vivendo com paz, com alegria, vai crescendo. Se Deus está trabalhando algo, deixa Ele trabalhar. Mais tarde, nós entendemos tudinho. Naquele momento, não entendemos às vezes. Num momento difícil, que nós estamos num lugar que não queremos, sem o resultado que tanto almejamos. É difícil, mas nós temos graça. Deus tem promoção para você, mas ela vai vir das mãos dele. Você precisa definitivamente entender e decidir aquietar. Deus vai erguer você. Deus vai promover você. Deus vai levar você adiante. Não é alguém que vai levar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não. Ele pode usar pessoas, mas vai vir dele, na hora dele, da forma dele. Lembra quando José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e aí o padeiro foi realmente morto, e o copeiro voltou à sua posição. E ele pediu para que ele se lembrasse dele, falasse para o faraó a respeito dele. E o homem esqueceu completamente. Como? Como que uma pessoa esquece? Foi Deus. Ele esqueceu por 2 anos. Você acha que alguém esqueceu José, que interpretou um sonho que se cumpriu? Não. Foi Deus que não permitiu. Aí, 2 anos depois, o faraó tem aqueles sonhos das vacas magras, das vacas gordas. E aí, nenhum dos seus magos, encantadores, astrólogos conseguiram interpretar. E o copeiro lembrou, porque era a hora. Tinha chegado a hora. E ele lembrou e falou desse homem, e o faraó mandou buscá-lo e tirá-lo do calabouço. E ele saiu de lá para nunca mais voltar. Então, a glória foi totalmente do Senhor. Totalmente, porque o copeiro esqueceu dele. E quando ele lembrou, foi porque tinha chegado a hora. Nós não entendemos, muitas vezes, o trabalhar de Deus. Eu creio que Abraão foi olhando o tempo passar, né? E muitas vezes, com certeza, dá para ler e ver que ele não estava entendendo. Né? Parecia que tinha já passado totalmente de hora, tanto que quando o Senhor falou
que a Sara na primavera teria um filho, ela riu. E quando o Senhor falou com Abraão, ele riu, os dois riram. Porque era um negócio assim, descabido já. Mas parecia que tinha passado de hora, mas Deus tinha o controle de tudo. Então parece que a gente o tempo está passando, né? Quem nunca se viu assim, como que, estou envelhecendo, o tempo está passando, e eu não estou vivendo o que eu quero tanto viver. Mas você está em Deus, está esperando por Deus, você vai viver. Tudo que você tem que fazer é crer. Você vai tocar. Não desista de esperar pelo Senhor, porque Ele vai realizar os seus sonhos mais profundos. Deus vai dar a você o que você nem pediu. Deus vai fazer uma obra tão grande que hoje você não pode mensurar. Pois não vem do leste, nem do oeste, nem do sul, promoção e elevação. E a gente, quem nunca, né? Parou para, será que vai vir de cá? Será que Deus vai fazer assim? Ou vai fazer daquele jeito? Ele vai usar isso aqui ou aquilo? E o Senhor vem e fala assim, não gasta energia com isso não. Olha para o alto. É interessante que Deus nos manda seguir em frente olhando para o alto, né? Mantenha os pensamentos nas coisas de cima. Quer dizer, não adianta você ficar aqui, olha para cá, olha para lá, vem de cá, vem de lá. Não, vem do Senhor. Vai vir do céu. Como o salmista no Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para onde? Para os montes, para o alto. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Pois não vem do leste, nem do oeste, nem do sul, promoção e elevação. Mas Deus é o juiz, Ele coloca um e levanta o outro. Sua promoção vem do Senhor. Ele é o justo juiz que vem e eleva, justifica, levanta, promove, põe no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Há um tempo determinado. E às vezes nós não entendemos, né? E podemos olhar e pensar, meu Deus, mas esse tempo aqui nunca termina, não chega o outro tempo que eu tanto quero. Vai chegar. E talvez mais perto do que você imagina. Está mais perto do que você imagina. E você vai viver este sonho. Eu estou acostumada a ver pessoas que sonhavam com uma família. Estão vivendo o sonho. Sonhavam em ter filhos e era impossível. Estão com as suas crianças nos braços. Pessoas que sonhavam com uma promoção, estão vivendo além do que elas pediram. Pessoas que sonhavam com a sua casa, com a sua casa própria. Quantas vezes eu ouvi gente dizer assim, eu sonho ter minha casa arrumada, decorada, assim, daquele jeito. E parecia impossível. Hoje elas estão vivendo além do que elas pediram. Gente que sonhou com tantas coisas. Sonhou com tratamento dentário. Gente, eu lembro lá atrás, para consertar uma obturação, um dente que quebrava. Era, sabe, uma coisa do outro mundo. Eu me lembro de ficar muito tempo aqui do lado de cá, porque eu perdi dentes nas gestações, e meus dentes sempre eram muito fracos, e de eu ficar
marco provisório definitivo por anos. E aí aquele dente quebrar, sabe aquela coisa assim, e você não ter o que fazer? Sabe, se me dissessem que anos depois eu seria uma doadora para pessoas na minha condição lá atrás. Então, assim, tudo que você tem que fazer é confiar em Deus. É confiar em Deus. E não desistir. Quando a gente, sabe, resiste, não desiste. Você vive. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz um tratamento, assim, de verdade, que eu pude mexer na boca toda e que nem foi algo tão, né? Mas aquilo foi um sonho. Às vezes eu vejo fotos, né? E eu olho para aquilo e eu penso, meu Deus, eu sei o quanto que aquilo foi um sonho. Eu olhava para mim, eu sorria, porque eu tinha dentes fracos e tomei muitos medicamentos, que eu fui bem doentinha quando era menininha, e tomava aquelas injeções fortíssimas e muitos antibióticos. E meus dentes eram fracos e amarelos. E eu me lembro do complexo que eu tinha. E quando eu fiz a primeira vez um tratamento, que nem foi o que depois Deus me deu condições para fazer, muito superior, eu olhava, eu não acreditava, era um sonho para mim. Sabe, eu ia para o espelho, eu olhava, eu ria, eu chorava, eu falava, meu Deus, obrigada. Eu não tinha na boca mais nenhum provisório definitivo. Sabe, eu tinha arrumado, era um sonho para mim, era um sonho. E aí Deus foi me abençoando e até que eu fiz um tratamento assim, aquele perfeito mesmo, sabe? Enfim, e aí Deus foi me levando para muito mais que aquilo, né? Para quem não podia fazer para si mesmo, aí podia ajudar a fazer na família, e assim foi. Deus muda as nossas circunstâncias quando nós não desistimos. Hoje você pode estar vivendo uma situação, está num lugar, seu quadro ser um. Mas amanhã, se você não desistir, louvado seja Deus. O medo do homem traz uma armadilha, mas quem quer que se apoie, aleluia. Mas quem quer que se apoie, confia e coloca a sua confiança no Senhor é seguro e colocado no alto. Colocado no alto. Meu Deus! Eu vou ler novamente. O medo do homem traz uma armadilha. Então você não vai ter medo de ninguém e nem esperar que a sua promoção vem de alguém, vem de Deus. Mas quem quer que se apoie, confia e coloca sua confiança no Senhor é seguro e colocado no alto. Muitos anseiam e buscam privilégios, favorecimento do governante, mas o homem sábio espera pela justiça do Senhor. É isso aí. Tem gente que está esperando de cá e de lá, mas tem gente que está esperando no Senhor. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Vamos lá, meu Deus. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários.
Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. A porta que Deus abriu para você é grande, é ampla, é promissora. Agora, tem oposição, tem resistência? Tem. Foi o que o Senhor falou para Paulo. Ó, entreguei a chave de Corinto nas suas mãos. Você vai ganhar esse lugar, vai acontecer assim um evangelismo, um avivamento daqueles. Agora, tem oposição, mas você não vai focar a oposição. Você vai focar a porta grande que o Senhor abriu. Às vezes parece que é tanta oposição que você não consegue nem enxergar a grandeza da porta. Mas Deus quer que você tire os olhos da oposição e coloque os seus olhos na porta grande e promissora. Amplia a sua visão, porque Deus já abriu a porta. E Ele abriu uma porta muito grande e não é para ela fechar, não. Ó. Eu li ontem essas escrituras, mas sinto no meu espírito de mantê-las. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. É Jesus, o santo e verdadeiro. Quando que ele falhou? Quando que ele mentiu? Quando? Para cada promessa já tem um sim, um amém. Diga amém. Levante-se, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. E ele abriu a porta. Talvez, por conta das pressões e resistências, às vezes até parece que foi loucura, que você se precipitou. Quem nunca? Gente, quando o Senhor me trouxe para São Paulo, a pressão era tão grande. Eu vou te dizer uma coisa, mas o que o diabo usou de pessoas e meios e situações para tentar me mostrar, mas assim, me levar a acreditar que tinha sido um erro, que eu tinha me precipitado. Mas Deus me confirmava. Deus foi confirmando, apesar da resistência, das dificuldades. No primeiro ano, só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu só sei dizer uma coisa para você, se não fosse Deus, mas Deus, eu não sei o que teria sido, mas Deus foi confirmando. Ele foi me dando graça, ele foi dando força, ele foi providenciando o que eu precisava, e foi suprindo, e supriu de cá, e supriu de lá, e eu só sei de uma coisa, eu tô aqui. Depois de tantos anos, meu Deus. E eu fico parada e pensando, obrigada, meu Deus, porque me ajudou. Já parou para pensar se eu tivesse dito não e não tivesse vindo? Ou se eu tivesse vindo ou desistido e pensado, não vai acontecer. Foi loucura. Não, isso não está fazendo sentido. Porque às vezes não faz. Você olha para uma coisa e você pensa assim, meu Deus, não está fazendo sentido. Isso aqui não está fazendo sentido. E eu não estou tendo resultado. Por quê? Você quer o resultado imediato. Mas Deus está trabalhando. E Ele vai confirmando, não, eu estou nisso. Eu estou. Segura firme, persevera. Meu Deus. O que Ele abre, ninguém pode fechar. O que Ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eu conheço as suas obras. Não é que nós somos perfeitos,
Mas quando você vai dando respostas de fé, continua dando os passos de fé, muitas vezes doendo, como fala o Salmo 126. Você se levanta e continua plantando. Plantando. Quantas vezes eu fui para aquele altar? Gente, no primeiro ano, eu fui todas as madrugadas. No primeiro ano, toda madrugada, eu estava no altar da Celso Garcia. Com frio, com calor, muitas vezes enrolada numa manta, clamando aos céus, clamando aos céus. E parecia que não ia. Mas eu estava lá. Eu estava lá, foi um ano difícil, eu fui emagrecendo muito, porque era muita tensão, muita, sabe? E era luta de tudo quanto era lado. Minha família não queria vir, pressão de tudo quanto era lado. Sabe quando parece que seu mundo, ao invés de você estar vivendo um sonho, você está vivendo um pesadelo? Pois é, mas Deus foi colocando tudo no lugar. O que parecia ser assim o fim, Ele foi colocando tudo no lugar. E já foi! Já passou, já foi. Então, Ele está olhando para nossas obras, para nossa perseverança, ousadia, coragem, resiliência. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pode parecer que vai fechar? Não vai. Que não vai ter o que você precisa, a provisão, o suprimento, vai continuar tendo. Você chegou até aqui para a vitória e não para a derrota. Deus colocou você onde você está, levou você para onde você está, para a vitória e não para a derrota. Você verá a glória de Deus e tudo que você não entende agora vai entender mais tarde. Tudo que você não consegue discernir agora, discernirá mais tarde. Você está construindo um grande, mas grande testemunho. No futuro, você vai contar esta história para as pessoas e ela vai ser linda. Você vai poder dizer para as pessoas com ousadia de quem já esteve lá: resista, aguenta, persevera, porque o que te espera é muito grande. Não recue 1 milímetro. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Continue seguindo em frente. Finca suas estacas, porque Deus colocou você aí para a vitória. A porta que Ele abriu é de vitória, é ampla, é promissora. Tem adversários, mas eles não vão prevalecer. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. Aqui está o segredo. Eu, quando vim para cá, meu Deus, não conhecia ninguém, não tinha dinheiro, eu tinha muito, era pouca força, mas eu guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Foi isso que eu fiz. Eu guardei a palavra e não neguei o nome do Senhor. Tudo, olha, aconteceu de tudo, para eu poder soltar a palavra e negar a fé, negar a palavra. Mas Deus me deu uma graça, eu tenho que agradecê-lo todos os dias da minha vida, porque Ele me ajudou a não recuar. Eu guardei a palavra e não neguei o nome dEle. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás. Ah, mas eu vi muitos da sinagoga de Satanás. O período que eu vi os da sinagoga de Satanás. E que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Deus fez isso na minha vida. Mas houve um levante tão grande na minha vida. Oposição, calúnias, mas Deus fez com que se prostrassem.
E sabe como? Me dando vitória. Eu sempre falo que a maior resposta para inimigo é a vitória. Visto que você guardou a minha palavra de novo, de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Meu Deus, que palavra! Você guardou com perseverança a minha palavra, por isso você vai ver gente passar por situações terríveis, mas eu vou guardar você. E haverá diferença entre o justo e o ímpio, porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Porque você perseverou crendo no que eu estava fazendo e não duvidou do meu caráter. Vamos, persevere, confia no Senhor. Eu sei o que eu estou dizendo. Como eu sinto no meu espírito de dizer, por favor, simplesmente continue. Não solta. Continue. Entra com mais força. Fica surdo, se faça de surdo para o diabo e os seus instrumentos. Não olha para o que o diabo quer que você olhe. Parece que não está indo, não está acontecendo. Eu vou ser envergonhado. Deus está trabalhando. Você não será envergonhado nem decepcionado. Deus te colocou aí para a vitória. E se você pudesse ver o que Ele tem preparado para você, é grande demais. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu o coração o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Apenas continue. Porque você vai ver que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo. E que esta palavra, Senhor, tenha fortalecido, animado, levantado. Senhor, restaurado essa vida, a fé, a paz, a alegria. Senhor, que ela esteja se levantando e segurando com mais força a bênção dela. Ainda que neste momento não pareça que é grande, mas é grande. Senhor, é grande, é maior do que ela possa imaginar. Hoje muita coisa pode não fazer sentido, mas fará. Senhor, cubra ela com teu sangue, que ela seja revestida de graça, de força, de ânimo, revigorada, animada, curada. Senhor, que as forças delas sejam renovadas e que ela continue seguindo em frente, porque o Senhor está com ela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de fortalecimento e de um espírito perseverante. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo abundância e prosperidade na vida destes fiéis. E onde este programa estiver chegando, que vidas tenham sido fortalecidas, encorajadas, animadas, que elas estejam fortes, que tenham recebido agora, Senhor, uma força sobrenatural, que elas passem por um batismo de fé, de coragem, de ousadia e que elas perseverem até o fim, porque a vitória é imensa. Muito obrigada, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca. É onde nós estamos. Hoje temos reuniões às 7, às 19h30, atendimento durante o dia. Amanhã, Casa Firme. Este trabalho único, você sabe, incrível. Levante-se e venha, conta com a gente. Estamos aqui com as portas abertas. É uma porta que nunca fecha, para ajudar, apoiar você. Levante-se e venha, Deus está te buscando. Conta com a gente. Se ele não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.